Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Olha, gente, Corpus Christi e uma palavra de Bolsonaro não cristã. Bolsonaro disse o seguinte: se tivesse arma naquele tempo, Jesus havia comprado uma pistola. Essas palavras, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que isso não pode vir de um cristão de verdade. Um cristão de verdade jamais incentiva isso, ainda mais falando esse tipo de asneira. Jesus Cristo não comprou pistola porque não tinha. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus sabe o passado, o presente e o futuro. Jesus não comprou arma porque não tinha, porque naquele tempo tinha espada. Naquele tempo tinha outras armas. Jesus sabia do futuro. Tanto é que fez previsões para o futuro e falou sobre as violências que aconteceriam no futuro. O livro do Apocalipse também fala sobre isso, dos homens maus, da violência, das guerras. E sempre a Bíblia mostra algo que o Bolsonaro nunca leu. Jesus sempre foi contra a violência. Aí parece que tinha alguém lá, um pastor talvez, um bolsonarista. Porque o bolsonarista, ele pode ter estudado direito, ele pode ter feito teologia, ele pode ser um jornalista, qualquer que seja o seu cargo. Se ele se tornou bolsonarista, tudo que ele estudou, esquece, eu já falei aqui. Daí você pode ver o Alexandre Garcia, um jornalista que nós acreditávamos que não era uma pessoa do jeito que é, um escroto na vida. E aí, tantos outros que se revelaram sendo bolsonarista. O bolsonarismo é capaz de fazer com que você perca toda a espiritualidade, todo o sentido do ser humano, todo o sentido de direito. O bolsonarismo te faz baixo, te faz vulgar, te faz escroto, te faz fuleiro, te transforma em outra coisa. O Bolsonaro usa essas palavras dizendo que Jesus não compraria uma arma se tivesse. Isso só demonstra uma coisa. Primeiro, Bolsonaro nunca leu a Bíblia. Bolsonaro nunca leu os evangelhos. Bolsonaro nunca conheceu a pessoa de Jesus, nem Jesus histórico, nem o Jesus espiritual. Não conhece, nunca se converteu e não aceitou o evangelho de Cristo. Aí a gente pode perceber que essa questão do Bolsonaro o tempo todo falar de arma, olha, o Bolsonaro é o protetor dos caras, da milícia que usa arma, dos agricultores que usam veneno na comida, é só desse tipo de gente, daqueles que desmatam e que não estão nem aí para a floresta, para o meio ambiente. Esses três ramos que mais ganham dinheiro no Brasil são os caras que o Bolsonaro representa. Pode tu ver o que ele fala sobre o cara que morreu. Então o Bolsonaro é um ser abjeto. Lá em Lucas 22:36, coisa que talvez o pastor que estivesse lá do dele, o bolsonarista, falou, mas Jesus dá essa recomendação que se compre arma. Jesus disse, olha, aquele que não tiver bolsa, fique com bolsa, que não tiver uma espada, que se munha dela. Jesus estava falando sobre a questão espiritual e sobretudo que os discípulos se preparassem, que depois da morte dele as coisas iam ser cruéis. Porque Jesus não podia se contradizer. Em Mateus capítulo 26, do verso 52, Jesus repreendeu Pedro sobre utilizar a espada e disse, aqueles que usam da espada pela espada morrerão, coloca a tua espada no lugar, não faça tal. Jesus sempre foi contra a violência e isso é demonstrado em todo o evangelho. Contra a violência do quais os bolsonaristas, e ele mesmo apoiou, porque um cara que era DJ bateu na amante, todo mundo sabe, quase mata, e se matou achando que tinha matado a amante, porque ele queria encobrir da esposa a gravidez dela. O Bolsonaro prestou homenagem a esse tipo de gente, a esse camarada, não é? Achando que era um herói, etc, etc. Então, o Bolsonaro é herói dos pilantras, é herói da milícia, herói de gente que desmata. Ele não tem nada a ver com Jesus, são coisas completamente diferentes. E falar uma palavra dessa na véspera do Corpus Christi só demonstra o seguinte, de respeito. Desrespeito que Bolsonaro tem ao cristianismo. Desrespeito que ele tem à pessoa de Jesus. Não respeita a pessoa de Jesus. Não acredita em Jesus. Para ele, Jesus é apenas um nome do qual ele usa para receber votos, para ganhar voto. Usa pastores que são milionários, que estão ganhando muito com o governo Bolsonaro, para fazer a cabeça de evangélico. Então, Bolsonaro não tem nada a ver com Cristo. Esse homem nojento, escroto, o que ele fala, o coração dele está cheio.
Porque o próprio Jesus diz assim, aquilo que os homens falam demais, é isso que o coração está cheio. O coração dele está cheio de ódio, está cheio de vulgaridade, está cheio de petulância. Você é aquilo que você repete. O Bolsonaro o tempo todo repete só coisa ruim. Ele não tem sensibilidade nenhuma com o ser humano. Você viu o que ele falou do cara assassinato? Ele estava fazendo coisa, ele era mal visto, muita gente, ou seja, justificando um assassinato. Quando ele falava sobre a situação de pessoas mortas no Rio de Janeiro, ele disse que era um bando de pilantra. Porque para ele, todo favelado, toda pessoa que mora em comunidade é pilantra. E as palavras que ele falou das pessoas que morreram na pandemia? O socoveiro, e daí? Estava na hora de morrer mesmo. Então, isso tudo mostra a insensibilidade do qual Jesus não fazia parte. Jesus era completamente diferente desses homens que hoje seguem o Bolsonaro. Esses aí que não têm compromisso com Cristo, não têm compromisso com a religião. Eles têm compromisso com Mamon, com o Deus do dinheiro. É para eles que eles adoram. O que está no altar desses homens e de Bolsonaro não é Jesus. A imagem de Jesus é demonstrada por eles como fraco. Eles acreditam na força da arma, na força do dinheiro, é na força da violência. Esse povo é completamente disforme, ou contrário daquilo que Jesus pregava. É uma vergonha Bolsonaro usar o nome de Jesus. Blasfema o nome de Cristo, vulgariza o nome de Cristo, faz palhaçada com o nome de Jesus. Se ele fosse muçulmano e fizesse isso lá, este homem aí, no mínimo, seria preso e apedrejado. Porque o que ele fala vulgariza a palavra de Deus. O que o Bolsonaro fala joga Jesus na lama. Ele faz palhaçada, enoja, falando essas coisas. E crente que o apoia, está apoiando esse tipo de blasfêmia. Porque você é um cristão de verdade, você jamais falaria tal coisa. Ainda mais incentivando a arma. E aí, demonstrando que a arma é suficiente. No governo Bolsonaro, a violência aumentou, os crimes por arma de fogo aumentaram, assim como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais morre gente por arma de fogo, seguido do Brasil. E agora aumentando cada vez mais. Quanto mais armas soltas, mais violência, isso é óbvio. Quem tem que usar armas são as Forças Armadas e as Polícia Federal, Civil e Militar. É nesses que tem que estar as armas. É claro que existem pessoas que moram em lugares esmo, numa chácara distante, que ali tem uma espingarda, uma arma, é para a questão de segurança. Mas o que o Bolsonaro fala não é isso. Ele quer que todo mundo se arme, mas o todo mundo é aquele que está do lado dele. Para que, se possível, ele precisar, as pessoas saiam no meio da rua atirando nos outros que não gostam. O que aconteceu, por exemplo, lá na situação do Lula, que foi em Minas Gerais, em Uberlândia, Minas Gerais, apresentar-se como apoiador do candidato Alexandre Calil, é aquela situação. Com certeza, um agricultor, um ricaço, fazendeiro, mandou o seu drone, um drone grande, daqueles caríssimos, aqueles que pulverizam e colocam veneno na sua comida. Aí ele mandou os capangas dele pulverizar o local de fezes e de urina, cara. Imagine, pessoas que estavam se organizando para receber o Lula e o Alexandre Calil foram, de repente, ali surpreendidos por um drone gigante que jogava mijo e fezes na pessoa, merda nas pessoas. Isso demonstra o prenúncio da bandalheira, da covardia e da fuleiragem que vai ocorrer neste ano. Bolsonaro é o rei dos fuleiros, os seus filhos os fuleirinhos. Então eles agem dessa maneira suja, vulgar, baixa mesmo. São gente da pior espécie. E aí demonstra ali, esses homens que controlavam o drone, que jogou essas fezes e urina, eles foram pegos na hora. Eles não tinham registro para autorização para sobrevoar por ali, sobrevoar com aquele drone, e eles terão que prestar contas à justiça. Isso tudo demonstra, primeiro, os ricos que estão loucos na campanha do Bolsonaro são ricos que odeiam pobre. Em segundo lugar, ricos fuleiros, vulgares. Alcançaram dinheiro, mas não alcançaram, não são polidos. São pessoas sem educação, completamente desprovidas de qualquer senso de ética. São gentalha, gente ruim, gente perversa, malvada, sabe? E faz esse tipo de coisa, joga ovo, atira nas pessoas.
Então, isso é um prenúncio de que a campanha será cruel e será uma coisa assim bem suja, porque a família do Bolsonaro é acostumada com sujeira. Eles sempre foram acostumados com sujeira. Vide ali o cara que ele perdoou, como se fosse um santo, Daniel Silveira, que para ser famoso fez deboche com a morte de uma mulher assassinada. A fama que ele levou esse cara foi porque ele rasgou a placa de Marielle Franco. A única coisa que ele fez de relevante assim para os bolsonaristas foi fazer mangofa, bagunçar. Aí o Bolsonaro vem e perdoa um cara dos crimes que cometeu. Não só esse crime, como ameaçava a filha de ministro, pegar no meio da rua, pegar o outro de falar no meio da rua, fazer barbaridades. Ou seja, gente vulgar, gente fuleira, gente da pior espécie, gente vândala. Seriam os filisteus na Bíblia. É esse tipo de gente que você apoia, você que é crente? Esse tipo de gente que você apoia, que não tem nada a ver com Jesus Cristo? Pelo amor de Deus. Olha, gente, a PF investiga 5 suspeitos pela morte de Bruno Pereira e o Dom Phillips, que é um indigenista, e os jornalistas que foram mortos. Além dos 2 irmãos, a polícia suspeita de mais 3, incluindo o mandante do crime, que deve ser alguém do lado dos garimpeiros, mas sobretudo do lado que é contrário aos índios. O Bolsonaro sempre mostrou um desprezo à Amazônia, um desprezo aos indígenas. Não sei que tanto ódio que o Bolsonaro tem dos índios, cara. Não sei que tanto ódio o Bolsonaro tem da floresta. Mas não é uma questão somente de ódio, é uma questão de interesse. Ou seja, a Amazônia explorando. Aliás, o Vitor Fernandes vai gravar um vídeo para vocês, gente, denunciando o indigenista que está assim, foragido não, com medo, exilado do Brasil, com medo do governo Bolsonaro. E ele vai contar essa história para vocês. É uma coisa assim horripilante do que aconteceu. A própria Agência Brasileira de Inteligência sendo usada para perseguir pessoas que protegem a nossa Amazônia dentro da floresta. Vocês vão ver sobre essa questão. Então eles estão investigando aqueles que participaram da execução e da ocultação dos corpos. E o Bolsonaro está desarmando todo o IBAMA, está desarmando a FUNAI, tirando dos órgãos das instituições o poder de repreensão e colocando na mão de milícia. Então você sabe, o Bolsonaro é o cara amado pelos pilantras e odiado por aqueles que protegem os direitos humanos. Não podia ser diferente. Um cara fuleiro desse vai ter apoio de quem? De gente fuleira. Olha, o ex-Lava Jato Carlos Fernando dos Santos, procurador, recebeu do seu escritório indevidamente, de acordo com o Tribunal de Contas da União, 28 milhões de repasses da Eletrobras. E esse mesmo repasse, ele fazia, estava sob o seu comando as investigações internas dentro da Eletrobras. O Carlos Fernando, aquele barbichinha, vocês lembram dele? Que é amigo do Moro, ele atuou como procurador no caso das investigações e em 2018 pediu exoneração da Lava Jato de ser procurador para viver a sua vida tranquilo, já que o escritório dele havia recebido 28 milhões. Gente, cada dia mais que a gente ouve os moralistas, né, sendo ali colocados do jeito que são, mostrados. Então, eu peço a vocês que esmaguem no like, mas antes eu quero ler aqui. Ajudem o canal, gente, pelo Pix 61 98304 6113. Eu ainda estou viajando, não estou em Brasília, não estou no estúdio e peço a ajuda de vocês cada vez mais, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, mostrando para outras pessoas, porque isso fortalece o nosso canal. E quero agradecer às orações que têm feito. A minha mãe está internada, mas está bem melhor, está fora de perigo, graças a Deus. Quem puder ajudar este canal, ajude pelo Pix 61 98304 6113. Olha, gente, tem aqui as últimas pesquisas. No DF, de acordo com a opinião política do Correio Brasiliense, Bolsonaro tem 34,6% no Distrito Federal. Lula tem 37,3%. Lula na frente, mas ali estão emparedados. No Rio de Janeiro, Lula aparece com 37%, Bolsonaro 36% na Exame Ideia. Ciro aparece com 10%.
Em Santa Catarina, o Bolsonaro aparece na frente com 45%, Lula com 29% e Ciro com 6%. Lembrando que em Santa Catarina, Bolsonaro ganhou com 75% e agora está pontuando aí na pesquisa com 45%, então já perdeu muito do seu eleitorado. Em São Paulo, dá Lula, né, está em 42-35 com o exame IDEA, ou seja, Lula está na frente em São Paulo, no Rio de Janeiro estão pau a pau ali, Minas Gerais, Lula na frente, na Bahia, Lula também, no Nordeste, Lula e em Santa Catarina, Bolsonaro. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Grande abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Beijo no coração.